Bom dia, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um ritual matinal. Estão me ouvindo bem? A imagem está chegando bem? Sabe que depois daquele incidente com a falta de som, eu tô aqui cheio de dedos. Tomara que esteja tudo certo aí a transmissão. Mas pelo que eu vi aqui, tá tudo certo. Tá? Me manda aí no chat se tá chegando aí bem para você. Eu de novo vou fazer aqui esse esquema de deixar o chat maiorzão assim, tá? Para poder olhar o chat à distância. Se caso ocorrer alguma coisa, eu já consigo, tomar nota aqui. Não sei se muito rápido, mas é uma possibilidade. Então seja muito bem-vindo a este quarto ritual matinal. Amanhã, sexta-feira, é o nosso último dia, certo? E eu gostaria muito da sua presença, porque além de a gente praticar, eu gostaria de explicar para você qual foi a base, para a criação deste programa de ritual matinal. O que vai acontecer a partir de agora, certo? E o porquê que essas práticas, você deve ter notado, fizeram tanta diferença no seu dia a dia, certo? Isso tem um porquê, isso tem uma razão. E amanhã eu quero explicar um pouco mais para vocês a base desse novo programa e como vai ser daqui por diante, beleza? Amanhã eu vou explicar na aula. Muito bem. Se você não se inscreveu ainda no canal do YouTube, inscreva-se no canal, deixa um like no vídeo. Eu estou pedindo isso agora, eu não pedi isso em nenhum dos outros dias, porque eu me esqueço, tá? Eu sou muito ruim com essas coisas, né? Eu sou uma pessoa mais direta ao ponto. Eu gosto de vir aqui, dar aula e tchau. Mas é importante, tá? Isso me ajuda muito aqui no meu trabalho, certo? Se você gosta do meu trabalho, se você está gostando desse ritual, inscreva-se. Agora eu vou começar logo a aula, porque eu quero acabar em 30 minutos hoje. Uma aula, pelo menos, eu gostaria de acabar na proposta que eu fiz para mim mesmo, que são 30 minutinhos, tá? Muito bem. Essa prática de hoje, ela só dando um panorama inicial, ela vai ter muita relação com a entrega. Ela vai ter muita relação com o relaxamento na tensão, certo? E muita relação com o encontro da vontade no ato da respiração, certo? Se existe uma fonte da sua vontade como ser humano, ela está na sua respiração. Isso aqui é um ensinamento maravilhoso, certo? Por exemplo, quando você está em profunda meditação, você se conecta ao centro da sua respiração e por isso você não dorme, por isso você não cai na inconsciência, como por exemplo no estado de Yoga Nidra. Isso a gente vê no estágio mais avançado do Yoga, tá? Mas a respiração, ela é essa fonte da vontade. Então, respiração, vontade, entrega, lembre-se muito dessa palavra, que é o relaxamento profundo num momento mais desconfortável. E isso, é claro, a gente pratica aqui e depois você adquire essa habilidade para aplicar na sua vida, tá? Então a gente tem que sempre transpor as coisas. Muito bem. A gente vai começar hoje já colocando o corpo em Balasana, certo? Essa variação de Balasana, eu gostaria que você deixasse o dorso dos seus pés um pouco mais afastado do que a linha dos quadris. Não deixar os pés juntos, deixar eles um pouco afastados. E afastar também os joelhos para fora da linha dos seus quadris, certo? E então, sente-se lá atrás, levando o peso dos seus glúteos para os calcanhares e caminhe com as mãos para frente, empurrando o peito em direção ao solo. E aqui, feche os seus olhos, exerça uma leve pressão das mãos que empurram os quadris para trás e arrebite levemente o seu quadril, tá? Aqui,
feche os olhos, leve a atenção até as narinas e inspire profundamente, buscando na inspiração consciência e relaxamento, certo? E já coloque-se nessa posição aqui, independente do nível de dificuldade que ela tiver para você. Para algumas pessoas vai ter um nível de dificuldade alto, para outros médio, para outros baixo, para outros não vai representar dificuldade alguma. Mas entre nessa postura como se você fosse permanecer aqui a vida inteira, certo? Renunciando toda e outra qualquer atividade. A atividade que você fez ontem, a atividade que você vai fazer daqui a 1 minuto, quando a gente sair dessa posição, a atividade que você vai fazer quando você sair dessa prática, procure renunciar a tudo e mergulhar neste presente existente, tá? Então, inspire, projetando o ar para baixo e solte bem devagar o ar. Procure notar as regiões mais solicitadas do corpo, a coluna torácica, ou os quadris, ou as coxas, ou os tornozelos e dorso dos seus pés, e procure respirar neste local, certo? Quando eu digo respirar neste local, é realmente levar a expansão relativa à inspiração para essa região, e o murchar da exalação também para essa região. Você direciona a energia. Entregue-se, permaneça, relaxe a testa no solo, empurre o peito em direção ao chão, arrebite os quadris para cima e sinta que o seu corpo se adapta a este novo molde. Assim como quando você coloca água num copo, a água assume o formato do copo. Quando você coloca o seu corpo no asana, é necessário que o seu corpo se transforme em água, que se adequa ao formato da postura. Faça uma última inspiração profunda aqui. Solte o ar devagar. E agora você vai levar o seu pé esquerdo bem no lugar onde está posicionada a sua mão esquerda, lá na frente, mão na linha do ombro. Ó. Então estenda os seus joelhos e leve o seu pé esquerdo na linha da mão direita, da mão esquerda. Desça os seus quadris. Ambas as mãos agora vão ficar posicionadas para o lado do seu pé internamente, para dentro do seu pé, certo? Sua perna vai ficar um pouquinho para o lado, vai ser da esquerda para a direita. Pé, mão e a outra mão. Empurre os seus quadris para baixo e olhe para frente, estufando o peito e fechando os seus olhos, certo? Então, mais uma vez, entre nessa posição como se você fosse permanecer aqui pela eternidade e perceba a diferença que isso faz. Uma coisa é você começar a fazer algo sabendo que você vai acabar daqui a 1 minuto e outra coisa é você começar uma atividade tendo a certeza que você vai permanecer aqui pela eternidade. Faça essa experiência. Procure relaxar os seus quadris. Está vendo essa região dos quadris, da região posterior da perna, que impede que os quadris desçam ainda mais na direção do solo? Permaneça aqui, descendo e relaxando essa região e direcionando a respiração para esse ponto. Eu sempre digo para os meus alunos, principalmente do formação, que não existe asana fácil. Existe asana de curta permanência. Por mais fácil que você ache, se você ficar 30 minutos numa posição, ela vai se tornar difícil, você pode ter certeza. Então, note como essa estabilização da postura vai alongando com mais profundidade os músculos. E para que você encontre essa vontade de permanecer e consiga
acalmar a si mesmo, é necessário respirar. Desça os quadris, estufe o peito. Muito bem. Agora você vai estender a perna esquerda, certo? Só para relaxar um pouco a região alongada. Alguns instantes apenas aqui de transição. E a partir daqui, nós vamos eleger uma nova posição. Você vai tocar novamente com a planta do pé esquerdo no solo, flexionar o máximo possível o joelho, mas você vai trazer pouquinho por pouquinho o seu joelho direito para frente. Traga um pouco, mãos um pouco para frente. Traga um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Qual é a medida? É manter o seu calcanhar esquerdo no solo, flexionando o máximo possível os seus quadris para baixo. Você vai passar o seu joelho, ok? As mãos vão ficar no solo, o tronco vai elevar, pontinha dos dedos no chão, ó. Leve o seu joelho o mais para frente que você puder e aqui estenda a perna lá de trás, ok? Você vai ficar nessa posição. Mãos no solo, máxima flexão dos seus quadris e aqui um par de respirações bem profundas. Estufa o peito, desce os quadris na direção do calcanhar esquerdo. Se você tiver que ficar com o tronco um pouquinho mais para baixo, não tem problema, mas procure gerar esse vetor de elevação, certo? Essa posição é mais difícil, ela é mais intensa, eu sei. Muito bem. Agora traga o pé direito que está lá atrás ao lado do esquerdo que está lá na frente. Um palmo de afastamento, joelhos levemente flexionados. Procure apoiar o seu abdômen nas coxas. Solte os seus braços e faça um movimento pendular para baixo. Bem solto o corpo, bem solto. Soltando a região dos quadris, da coluna lombar, um pouquinho da região posterior do corpo também, das pernas. Solte bem o pescoço. Muito bem. Agora a gente vai trocar de perna, certo? As mãos então tocam ao lado dos pés, pé esquerdo para trás, o pé direito vai ficar lá na frente e você vai tocar com o joelho esquerdo no solo, afastar um pouquinho o pé direito para o lado para que as duas mãos toquem o solo abaixo dos ombros e o seu pé direito permaneça ao lado. O pé lá atrás não fica ativo, ou seja, ele não fica com os dedos no solo, ele fica com o dorso no solo. Quadris para baixo, estufa o peito, olha para frente, desce bem os seus quadris e aqui procure encontrar primeiro esses vetores da posição, ok? Peito para frente e os quadris para baixo. E aqui mais uma vez encontre essa percepção. Afirme para si mesmo que você vai permanecer aqui por toda a eternidade. Ou seja, você renuncia esse pensamento incessante. Quando é que vai acabar a permanência? Quando é que ele vai mudar de postura? Esqueça isso, certo? Conecte-se à sua respiração. Procure a cada inspiração direcionar a energia para a região que você sente mais presa, mais tensa no seu corpo. Reconheça essa tensão, conviva com ela, solte o ar devagar. Você vai me dizer, mas Carlos, tá desconfortável, não tem problema. Você pode conviver com os desconfortos que existem dentro de você e você verá que na medida em que você convive com os desconfortos, conscientemente
Com a respiração ativa, a respiração e a consciência vão consumindo essas tensões e desconfortos interiores. Mas é preciso este convívio, certo? Faça uma última inspiração. Solte o ar então e estenda a perna. Se você quiser pode aproximar as mãos, não tem problema, só para aliviar um pouco, certo? O que a gente fez até agora na perna direita. Então, flexione mais uma vez a perna direita e vá aproximando devagar o seu joelho esquerdo, passinho por passinho, sempre mantendo os quadris lá para baixo, para notar quando o seu quadril quer sair do solo. Não, perdão, o seu calcanhar quer sair do solo. Não deixe o calcanhar sair do chão. Pé ativo lá atrás, eleve o seu joelho do chão. Agora, o peso nessa posição vai ficar mais localizado no pé direito e no pé esquerdo do que nas mãos, certo? Tente realmente concentrar o peso mais no pé direito à frente. Estufa o peito. Se você tiver bloquinhos aqui, você pode usar bloquinhos para se apoiar. Se você não conseguir chegar no chão, você pode elevar o seu tronco também, ok? Faça um último ciclo respiratório. Então, una o seu pé direito com o esquerdo lá atrás, passando ao Adho Mukha, quadris para o alto, certo? Se você não sabe qual é a medida certa do Adho Mukha, parta daqui, ó. Joelhos no chão, abaixo dos quadris e mãos no chão, abaixo dos ombros. E aí é só você elevar, ok? Aqui alterne a pressão entre um calcanhar e outro, levando sempre o peito e o abdômen na direção da perna, para a gente relaxar a região posterior. Mais uma vez, você, ao entrar na posição, sente a tensão, mas procure relaxar na presença da tensão. Entregue-se quando você encontra o desconforto e utilize a respiração para manter-se consciente, porque a tendência é encontrar o desconforto e entrar em desespero. Você não consegue esperar quando as coisas ficam desconfortáveis. Busque esta consciência na sua respiração. Muito bem. Agora, joelhos flexionados, os dois calcanhares fora do solo, coluna estendida. Inspire, solta o ar, aproximando ambos os calcanhares do solo. Empurre o peito na direção do chão e os quadris para cima, utilizando a força muscular para ativar esse alongamento posterior. Faça uma respiração profunda aqui. Sinta o que o seu corpo lhe comunica quando você realiza esse alongamento. Então, toque com o seu joelho direito no solo, à frente, ok? A perna esquerda vai ficar lá atrás. E agora você vai girar para o lado esquerdo, ó. Perna direita para trás e o pé esquerdo alinhado com o seu joelho direito. Você vai cair nessa posição. Toque com a sua mão direita no solo, ao lado do joelho, ou a pontinha dos dedos para uma elevação maior, tá? Ou a palma da mão para uma elevação menor, mais difícil. E traga a sua mão esquerda atrás da nuca, alongando bem a região das costelas. Apoie o peso do corpo sobre a mão direita e respire amplamente. Inspire, abrindo as costelas. Solte o ar devagar.
mais uma vez encontre aqui essa realidade do eterno presente, que você vai permanecer aqui eternamente. Portanto, esqueça-se de qualquer outra coisa, da próxima postura, do final da permanência. Puxe o ar pelas narinas, traga a energia vital, expanda as costelas, sinta que você desfaz essa camisa de força que comprime o tronco, impede a respiração profunda. Contraia levemente os seus glúteos aqui, contraia. Solte o pescoço. Abra as costelas e o abdômen. Muito bem. Toque com a sua mão esquerda no solo. Traga o joelho esquerdo abaixo do quadril e o joelho direito também abaixo do quadril. Agora você vai ficar na posição de 4 apoios. E a partir daqui a gente vai soltar um pouco a escápula, certo? Então você vai tocar a sua mão esquerda no ombro direito e vai descer o cotovelo, até próximo da mão, olhando para o lado direito, certo? E abre depois o peito. Desce, girando o peito para trás, lá para o lado direito. E abre, girando o peito. Ó, meu peito para frente e para o lado do braço. Para frente e para o lado do braço. Para frente e para o lado do braço. Último ciclo, abriu bem, vamos fazer isso agora com a outra mão, mão esquerda no solo, mão direita no ombro. Desce, gira o peito na direção do braço e abre. Olha o que acontece lá com a escápula, a gente está soltando ela. A escápula aqui é uma região importantíssima aí para que você solte. Melhorando a sua flexão da torácica, melhorando a sua flexibilidade de modo geral. Abre. Abre. Último ciclo. Abriu. Mãos no solo, abaixo dos ombros, certo? Empurre as costas para cima e mergulhe o peito para baixo, ó. Empurra as costas para cima e mergulha o peito para baixo. Empurra de novo, como se você fosse tocar com as costas lá no teto. Empurre o peito para baixo. Último ciclo. Muito bem. Dedos dos pés no solo lá atrás. Volte ao Adho Mukha, elevando os seus quadris e alterne a pressão entre um calcanhar e outro, sempre levando o abdômen em direção à perna que o calcanhar toca o chão, sentindo a região posterior, alongando, alongando, alongando. Muito bem. Agora, ambos os calcanhares elevados para uma exalação e pressão dupla dos calcanhares lá atrás. Peito na direção do solo, quadris elevados. Inspire amplamente. Solte o ar devagar. Uma última inspiração. E então agora o joelho esquerdo toca o solo à frente, para que a gente compense o Parigrahasana, certo? Então, ó, perna esquerda para trás, perna direita afastada lateralmente. Os dedos do pé direito ficam alinhados com o joelho. Mão esquerda no solo e a palma da mão direita atrás da nuca. Desça bem o seu cotovelo e respire amplamente.
solte a cabeça. Inspire, elevando as costelas, contraia levemente os glúteos, abra o peito. Esqueça-se da nova posição, da próxima posição. Concentre-se totalmente nessa. Uma última respiração profunda. Muito bem. Retorne, sentando-se com as pernas cruzadas no solo, certo? E aqui com as pernas cruzadas, relaxe o tronco à frente. Você pode limitar-se a apoiar os antebraços nos seus joelhos, ou os antebraços no solo, ou você pode tocar efetivamente com a sua testa no chão, mas independente do grau de avanço do seu corpo aqui na posição, você vai encontrar de novo esse lugar dentro de você, onde o passado e o futuro se dissolvem. E você mergulha na percepção do eu aqui, na percepção do seu corpo, do alongamento dos quadris, da coluna lombar, da coluna torácica e cervical. Relaxe bem. Perceba que você pode soltar mais a cabeça. Perceba que você, de algum modo, ainda resiste à posição. Sabe esses pontos que quando você encontra, você retrocede? Encontre esse ponto e relaxe em cima dele. E a partir daí, é claro, você vai responder automaticamente com um mecanismo de fuga sempre que encontra o desconforto. Mas relaxe, tome consciência da sua respiração e perceba como ela é o ponto que sustenta a sua consciência e a sua vontade. Inspire projetando o ar para baixo, inflando os quadris, o abdômen. Solte o ar bem devagar. Perceba que a posição, ao exalar, abre espaço para avanço e ao inspirar, ela retrocede um pouquinho para cima. Não tem problema. Procure habitar em um território de desconforto aqui, de presença de tensão que você anteriormente não havia habitado, ok? E relaxe, entregue para poder ficar ali. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, porque é uma experiência interior, muito sutil, mas que vai te dar uma habilidade muito valiosa de convívio com o desconforto e com as tensões internas. De maneira consciente, presente, isso te dá poder, certo? Então, o último minuto. Relaxe lá embaixo. Abrace a sua respiração. Acredite que nela está a sua fonte de poder. Acredite que no relaxamento está a libertação das tensões e não no recuo do corpo. Perceba que nesse momento você encontra
uma expansão da consciência. Um lugar que te permite conviver com desafios, talvez, com desconfortos, talvez, que você não tinha experienciado antes. Se você, nesta postura, não experienciou um desconforto, é claro, em algumas outras posturas você vai experienciar. Sempre lembre-se disso, certo? Isso vai ser muito positivo para o seu desenvolvimento como um todo. Beleza? Muito bem. Deixa aqui nos comentários para mim se essa permanência final aqui do tronco flexionado à frente em Sukhasana foi difícil, se foi fácil. Isso me ajuda também a saber o nível de flexibilidade geral da turma. Isso é bom para mim, porque daí eu consigo montar as aulas com base nesse feedback. E lembre-se, compartilhe. Chame os seus amigos, chame os seus familiares para estarem aqui junto com a gente. Eu tenho certeza, né, que se todas as pessoas, ao invés de esse vício em tela obsessivo que tem hoje, né, dedicassem uma parte dos seus dias a, tudo bem, olhar uma tela, mas uma tela que faz com que elas olhem para elas mesmas. Eu tenho certeza que, de modo geral, a nossa saúde física e mental seria muito melhor. Então compartilhe, chame as pessoas. Amanhã nós temos o último dia da nosso ritual matinal, mas que eu também vou falar um pouquinho amanhã sobre como que nós vamos dar continuidade, né? Como vai funcionar daqui para frente. Maravilha? Muito obrigado pela sua presença, nos vemos amanhã e até breve.